Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aulinha de artes dessa semana, onde a gente vai estar trabalhando aí a correção dos exercícios da aula anterior, né? Antes de mais nada, a gente vai fazer uma retomada do nosso conteúdo. Nós estamos em arte aí, pessoal do segundo ano, aprendendo sobre o gênero dramático, né? Sobre o teatro, falando em si, sobre a estrutura. Então, nós vamos fazer um apanhado aí geral do que foi visto na aula anterior e depois a gente faz a correção dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Objetivo. Qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo vai ser corrigir os exercícios, né? Tirar dúvidas, analisar aí as possibilidades de resposta, né? E vamos o quê? Introduzir o conteúdo. Só que antes da gente introduzir o conteúdo novo, antes da gente corrigir os exercícios, nós vamos fazer uma retomada aqui do que é o gênero dramático, né? O que vem aí a ser o gênero dramático para a gente ter como retomada de conteúdo. Como a gente está tendo apenas uma aulinha na semana, né, para vocês se lembrarem aí do que foi que a gente viu na última aula. Então, no entanto, aí o gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários aí feitos com o intuito de serem o quê? Encenados e dramatizados, tá bom? A palavra vem do grego e significa drama, e significa ação, significa drama. A palavra drama, de dramático, significa ação, tá bom? Então, tenha em memória essa informaçãozinha aí, grave essa informação, que com certeza isso vai ser pergunta de prova de vocês aí, tá bom? O significado aí da palavra drama que é o ato de realizar algo. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não confundir, por conta da familiaridade com a palavra, né? A gente falar drama, de gênero dramático, e achar que arremete somente a coisas tristes, né? É dramático, a gente tem essa mania de falar, né? Às vezes da pessoa. A pessoa reclama de alguma coisa e aí com um pouco de exagero, então a gente vai lá e fala, nossa, larga de ser dramático, né? Tá fazendo drama à toa. Mas aqui nós estamos estudando a etimologia da palavra, ou seja, o significado dela em si. Então, o significado da palavra dramático não tem nada a ver com drama de chorar de tristeza. Tem a ver com ser algo que se pratica, uma ação a ser praticada, tá bom? Então a gente vai ver que dentro do gênero dramático a gente tem humor, tem comédia, tem drama também, tá bom? Mas a gente levando ao pé da letra, a palavra significa ação. Então é quando eu faço algo, eu enceno algo em palco, independente de ser uma cena triste ou uma cena alegre e feliz. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso tenha restado alguma dúvida, entre em contato com a professora lá pelo grupo, tá bom? Participem da aula, façam perguntas, ok? Aí ó, a gente vem, a origem aí. Desde a antiguidade, o gênero dramático, que é originário da Grécia, eram textos teatrais ensinados essencialmente com culto aos deuses, né? Os quais eram representados nas festas religiosas aí. Entre os principais autores do gênero dramático está a tragédia e a comédia da Grécia Antiga aí. E a gente tem como principais atores aí Sófocles, Eurípides e Esquilo, tá bom? A encenação dos textos de gênero dramático aí tinha o objetivo de quê? Despertar emoção na plateia, né? Esse fenômeno chamava-se de catarse, tá bom? Catarse, tá? O vídeo tá quebrando aqui um pouquinho, não tá dando para vocês enxergarem aí, mas a palavra é catarse. C-A-T-A-R-S-E, tá bom? Então a encenação dos textos do gênero dramático aí, ela tinha o objetivo aí de causar emoção, tá bom? E esse causar emoção dentro aí do gênero dramático a gente chama de catarse, tá ok? Adiante, a gente vem aí para a estrutura, né? Porque o texto dramático ele tem a sua estrutura em si. E essa estrutura ela respeita um padrão. Então, os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos, que junto aos atores que encenam o texto, são os emissores. E por sua vez, são também os receptores, que é o público, né? Assim, os textos dramáticos, além deles serem constituídos de personagens, que são os protagonistas, né, que podem vir a ser secundários ou o que a gente chama de figurantes, né? E é composto
também pelo quê? Pelo espaço cênico, né? Ou seja, pelo local, né? Que geralmente são o quê? Os palcos e o cenário que compõe ali, né? O palco teatral. E a gente conta também com o tempo, tá bom? Porque as peças pode ser que tenham duração de 1 hora, 2, 3, enfim. Então, o tempo aí é contado como um componente dentro da estrutura aí do texto dramático, tá bom? Geralmente, os textos destinados ao teatro aí, eles possuem uma estrutura interna básica, tá? E o que é a estrutura interna? Ela vai ser composta aí, ó, da apresentação, porque é onde se faz a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida, né? Depois a gente tem aquilo que a gente chama de conflito, que é o momento em que surgem aí as peripécias da ação dramática. E depois a gente tem o desenlace, que é o momento de conclusão, encerramento ou desfecho da ação dramática, né? Além da estrutura interna inerente ao texto dramático, tem-se também a estrutura externa do gênero dramático, tal qual os atos e as cenas, de forma que o primeiro, ou seja, a estrutura interna, corresponde à mudança dos cenários necessários para que a apresentação aconteça, enquanto que a segunda, que é a estrutura externa, ela vai conferir aí, ó, as mudanças, ou seja, as entradas e saídas dos personagens, tá bom? Dentro da cena. Ok? Ficou claro? Então, na estrutura a gente tem a apresentação, o conflito, o desenlace, além da estrutura interna e da estrutura externa, tá bom? Quero que fique bastante claro isso daí, porque isso também vai ser perguntinha de prova aí de vocês, tá bom? E depois a gente vai ter o quê? Os gêneros, né? Que é a tragédia, que é a representação dos acontecimentos trágicos, geralmente com finais aí que são funestos, geralmente é onde tem morte, tá? E os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte aí os personagens nobres e heróicos, tá bom? Deuses ou semideuses. Depois a gente tem a classificação aí do gênero comédia e tragicomédia, a farsa e os autos também, tá? A gente viu essa aula passada, então só tô fazendo uma pequena revisão aí pra gente estar se lembrando. E aí você tinha um exercício pra gente resolver, né? Então, vamos ao primeiro exercício aí. Você tem um textozinho, um texto para te dar base, para depois você o quê? Conjugar lá, ou seja, avaliar qual a resposta certa. Então, o gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediário entre si e o público representante. A palavra vem do grego, drão, que significa fazer, e que quer dizer ação, certo? Como a gente havia falado na aula. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático ele é completado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e ele possui aí uma estrutura específica, caracterizada. Número 1, pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. Concordo com esse número 1? Concordo, né? Número 2, pela ação dramática, trama e enredo, que é o quê? É o conjunto dos atos dramáticos, maneiras de ser e de agir dos personagens, encadeando aí a unidade de efeito. E o segundo, uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Número 3, pela situação ou ambiente, que é conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais e que se situa junto da ação. E para terminar, também é pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, ou o dramaturgo, né, deseja expor ou sua interpretação real por meio aí de representação. Então, é um texto aí do Coutinho, né? As notas da teoria literária, Rio de Janeiro e civilização brasileira, foi uma questão adaptada aí de 1973, né? E aí a gente tem a pergunta: considerando o texto analisado os elementos que constituem o espetáculo teatral, conclui-se que, de todos aqueles itens que eu falei lá, qual aí realmente está instituído aí dentro da consistência para se formar um espetáculo teatral? Aí você tinha aí letra A, B, C, D e E. Então, cabe a você ler quais são as opções de resposta e cabe você julgar aí qual que você vai achar que está em concordância, tá bom?
De todas essas que eu falei, vamos lá. Letra A. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Pá! Letra A, completamente equivocada, né? Obviamente, dentro do teatro, a ação é coletiva, né? Mesmo que seja um monólogo, você vai precisar ali do cenário, do palco, alguém vai ter que entrar em acordo com você. Então, não é letra A. Letra B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo, independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Letra C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais aí, entre outros, né? Letra D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral. Pouca importância? Sendo que é o instrumento de trabalho deles? Não, isso aí tá errado, né? Letra E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção, recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes. Não, tá errado. Claro que o espetáculo cênico vai depender de todo o processo de produção, iluminação, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Você que marcou a respostinha da letra C. De acordo com o crítico, a construção de um texto teatral pode se desenvolver a partir das mais variadas fontes, né? Claro, pois o gênero dramático consiste na forma utilizada para se contar uma história, não tendo relação, portanto, com o seu conteúdo. Tanto uma lenda folclórica como uma notícia de um jornal podem ser transformados aí em um texto teatral. Então, resposta verdadeira para quem marcou letra C, tá bom? O texto teatral, ele pode sim se desenvolver dos mais variados fontes, né? Ok? Porque o gênero dramático é o que eu falei para vocês, para não confundir, né? Ele consiste na forma utilizada de se contar uma história. Independe se a história é triste, alegre, feliz, real, fictícia, tá bom? Depois, questãozinha número 2. Leia o poema narrativo aí de Manuel Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era um carregador da Feira Livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 29 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. De acordo com... Que triste, né? Que poema triste. De acordo com as suas características, o poema aí ele pode ser classificado como um texto. Pelo tipo de textualidade aí, pode ser um texto que lírico, épico, narrativo ou dramático. O que vocês acham que pode ser marcado aí? Vamos à resposta correta? Letra D. Ou seja, justamente a nossa questão que a gente está estudando sobre os gêneros dramáticos, né? Os textos dramáticos, eles são o quê? Uma sequência de narrativas produzidas para serem o quê? Representadas. Não importa o gênero. Pode ser sequências narrativas desenvolvidas em versos, poesia, como podem ser nos textos aí que a gente acabou de ver, o texto em prosa. Então, todo texto dramático ele vai respeitar uma sequência. A gente consegue ler o poema e imaginar o que aconteceu com o cara, né? Ele era bem, pelas características que são demonstradas dentro do poema, a gente vê que é uma pessoa muito humilde, né? Muito simples, porque ele morava no barracão que não tinha nem número. Um dia ele foi no bar, bebeu, capaz com a última moeda que ele tinha, né? E depois o que ele acabou fazendo? Suicidando. Dá pra gente enxergar perfeitamente como se fosse um filme na nossa cabeça, o gênero dramático dos textos aí dramáticos de fácil compreensão. Tá bom? Então quem marcou a letra D aí tá correto. E vamos para a nossa última questão. Questão número 3. São características aí do gênero dramático representar sentimentos e emoções a partir da expressão individual e subjetiva nos textos dramáticos, a predominância de pronome, verbos na primeira pessoa e exploração da musicalidade das palavras. Concordo. Nos textos dramáticos, o poeta despoja-se do seu eu sentimental para atirar-se na direção dos acontecimentos que o rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática ele é abordado em episódios isolados. Bom, vamos lá. 3. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados, pois a voz narrativa está entregue às personagens que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do narrador. Beleza, concordo.
Por último, o auto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa entregam-se ao gênero dramático. Sim, concordo. Então a gente vai ver aqui que o quê? Vai ter mais do que uma resposta correta. Então vamos lá. Vamos conferir aqui quem respondeu a questão. Letra A, 3 e 4 estão corretas? Letra B, 1 e 3 estão corretas? Letra C, 1 e 2 estão corretas? Letra D, 1 e 5 estão corretas? Letra E, 2, 3 e 5 estão corretas? Vamos lá, vamos ver quem que acertou. Quem respondeu a resposta? Letra A. Os textos nos quais predominam os pronomes e verbos na primeira pessoa. É a exploração da musicalidade das palavras. São os textos líricos. Nos textos épicos, há um despojamento do eu sentimental e a predominância de acontecimentos heróicos. Então, quem marcou aí, letra A, tá bom? Vai ter acertado. Ok? Bom, espero que vocês não tenham ficado com nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então, galerinha, o que acontece? Nós vamos entrar aí no nosso novo conteúdo, que é sobre o quê? Renovação estética. Vamos lá? Isso basicamente se dá aí por volta dos anos de 1920 até 1950, tá bom? Então nós vamos estar aprendendo aí sobre o teatro brasileiro, sobre o Nelson Rodrigues, né? Que foram importantes figuras aí, né? No Brasil, essas recepções das tendências modernas aí no teatro começam com os grupos amadores, tá? Por volta de 1962, 1928 mais ou menos. E a gente vai ver esse passo a passo dessa renovação estética até chegar hoje em dia, que é a profissionalização do teatro, tá bom? A gente vai ver aí algumas informações relacionadas aí à estética profissional. Eu preparei aqui para vocês um mapinha, né? Onde a gente vai ver basicamente de forma resumida tudo que a gente tem visto, né? O teatro desde o seu início aí agora a gente viu, né, ator, texto, público, né, essa tríade. A gente está saindo aqui agora da dramaturgia, que é onde a gente viu um pouco sobre enredo, sobre o conflito, né, sobre os gêneros, né, que a gente já viu, sobre os gêneros. E agora a gente vai entrar um pouquinho nessa parte estética, tá bom? Que é onde a gente vai ver aqui, ó, a história do teatro sendo contada aí. Quando a gente vai analisar a estética, a gente vai poder observar o que mudou, o que não mudou, o que evoluiu, o que não evoluiu, o que ficou melhor e o que não, dentro do teatro aí. Então, a gente vai ter aí, ó, a partir dos edifícios, né, que começam aí os espetáculos a serem vistos pelos edifícios, né, dentro dos grandes teatros. E a história do teatro aí, ela foi escrita pela primeira vez na Grécia, né, que vem da palavra triatlon, que a gente já viu, questão da etimologia da palavra, tá bom? Tragédia, comédia, a farsa, a ação, o tempo e o espaço, que foram quesitos agora que a gente acabou de estudar, tá bom? E a gente vai ver esse apanhado geral aí, que o teatro começa lá desde a arena, né? Depois passando aí pelo teatro elisabetano, depois a gente passa pelo teatro italiano e o teatro de rua, tá bom? Então, próxima aulinha, a gente continua com esse assunto focado aí na estética e o que houve de valorização, o que houve de mudanças aí dentro da história do teatro. Tá bem? Bom, espero que vocês tenham compreendido, espero que estejam tranquilos. Espero que todo mundo tenha postado a fotinha lá no GPA. Lembrando que vocês vão ganhar nota aí de participação, né? Então, é sempre bom estar lembrando vocês sobre a responsabilidade de estar sempre postando as atividades lá no GPA. Nunca esquecer. Tá legal? Bom, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Beijão. Até mais, galera.